Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e irei corrigir uma questão da banca Nosso Rumo para o cargo de analista administrativo. E a questão é em relação à regência verbal. Conforme já mencionei em outros vídeos, o processo da regência verbal é a relação harmônica entre os termos. Sempre comparo o processo da regência a um coral, em que existe o termo regente, que é aquele que vai conduzir, e o termo regido, que é aquele que vai obedecer à voz de comando. Mas em uma regência verbal, o verbo ele pode acompanhar uma preposição ou pode não acompanhar uma preposição, tendo em vista que existem verbos que são escritos da mesma maneira, mas que quando recebe aí uma preposição, pode ter significados diferentes. Então vamos entender melhor essa associação, essa construção, por meio da questão. E a banca solicitou para que nós analisássemos o processo correto da regência, para que nós possamos aí assinalar a alternativa correta, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Vamos ler aqui cada uma das alternativas e vocês irão perceber que parece que não há nada errado, é imperceptível. Mas quando nós aprendemos a visualizar a regência, nós conseguimos aí verificar com mais facilidade. Não simpatizava com ele, não tinha jeito. Esqueceu de levar o documento solicitado. Um alto cargo político era o que aspiravam os jovens daquela época. Era preciso obedecer estritamente às regras do lugar. Chegou tarde e não assistiu o último capítulo. Aparentemente parece que está tudo correto. Compreendi aí perfeitamente as mensagens. Mas professor, como que eu faço para achar aí a regência e verificar se há necessidade ou não de preposição? Precisamos então olhar para os verbos. Vou começar aqui da última, por uma questão didática. Vamos lá. Chegou tarde e não assistiu o último capítulo. Qual que é a ação aqui? É a ação de assistir. O verbo assistir é um dos verbos aos quais eu preciso tomar cuidado. Porque se eu falo assistir no sentido de ver, visualizar, ele vai precisar de uma preposição, sendo assim é um verbo transitivo indireto que necessita de um complemento com a presença da preposição. Será que eu falo eu assisti o jogo ou assisti ao jogo? Nesse contexto, o verbo assistir está no sentido de ver, visualizar. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Jogo é uma palavra masculina, então acompanha um artigo masculino, o. Juntou o a, porque quem assiste, assiste a alguma coisa, com o, que é da palavra masculina jogo. Então, eu assisti ao jogo, eu assisti ao filme. Mas e aí? Se chegou tarde e não assistiu o último capítulo, será que não assistiu ao último capítulo? Ou será que aqui essa regência está correta? Assistiu o último capítulo? Quando eu mencionei aí do processo da regência, do termo regente, fazendo a comparação com o coral, eu quis justamente mencionar que esse é o termo regente, é o verbo, e quem assiste, assiste a alguma coisa. Esse verbo assistir está no sentido de ver, de visualizar. Sendo assim, chegou tarde e não assistiu ao último capítulo. Juntou esses dois aqui. O a, que tem sentido de preposição, que saiu quando eu fiz a pergunta para o verbo, que quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa. Último é um termo masculino, então eu falo o último e não a último.
a mais o correto aqui então seria: chegou tarde e não assistiu ao último capítulo. Sendo assim, essa alternativa está incorreta. Mas se eu falo, por exemplo, eu assisti o paciente, esse verbo assistir aí, ele está no sentido de ver, visualizar, ou está no sentido de dar assistência? Se o verbo assistir estiver no sentido de dar assistência, de ajudar, então ele não vai precisar de preposição. Eu assisti o paciente e não assisti ao paciente. Anotem aí essas características, estas particularidades em relação ao verbo assistir. Vamos agora verificar a letra D. Era preciso obedecer estritamente às regras do lugar. Qual ação aqui? A razão de obedecer. O verbo obedecer eu preciso prestar muita atenção porque ele sempre será um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo? Aquele verbo que precisa de complemento. Se eu falo para vocês, é necessário obedecer. Quem obedece, obedece a alguém ou obedece a alguma coisa. Eu não utilizo o verbo obedecer, eu obedeci. Obedeci o quê? Sendo assim, o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo, porque precisa de um complemento, porque se eu falo eu obedeci, consequentemente vocês aí irão desejar saber, obedeceu a quem? Obedeceu a alguém? Obedeceu a alguma coisa? E ele é indireto justamente porque ele necessita de uma preposição. Mas professor, nessa frase, aonde que está a preposição? Ela está aqui escondidinha. Ela está dentro do processo da regência, porque quem obedece, obedece a alguém. Mas por que está errado? Notem aqui, era preciso obedecer estritamente a alguma coisa, obedecer às regras. Notem que aqui o as, ele é um artigo que está no plural e regras é uma palavra feminina que está no plural. Este a é uma preposição que saiu de dentro do verbo. E esse as aqui é um artigo que está acompanhando uma palavra feminina e ambas estão no plural. Sendo assim, existe uma fusão do a preposição com o artigo acompanhando a palavra feminina. Sendo assim, há necessidade do uso da crase nessa questão. Sendo assim, a letra D ela está incorreta justamente por causa da crase. Desta maneira, é necessário compreender aí os processos de regência para que vocês aí consigam verificar se o verbo acompanha uma preposição, se a palavra que vem depois é um artigo acompanhado de um substantivo feminino, de uma palavra feminino, pois assim ocorrerá o uso da crase. A letra D ela está incorreta justamente porque não foi colocada a crase nessa questão. Agora a letra C. Um alto cargo político era o que aspiravam os jovens daquela época. O que os jovens daquela época faziam? Aspiravam. Outro verbo ao qual preciso tomar cuidado, o verbo aspirar, porque ele tem dois sentidos. O aspirar tem o sentido lá do aspirador de pó. Eu aspirei, se ele estiver no sentido de sorver, de respirar, ele é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Eu respirei, eu aspirei. Você aspirou o quê? O ar da montanha, porque está no sentido de respirar. Mas o verbo aspirar, ele também pode ter aí um outro sentido. E ele será então um verbo transitivo indireto, porque o verbo aspirar também está no sentido de almejar, de alcançar. Quem almeja, almeja a alguma coisa. E nesta frase, um alto cargo político era o que aspiravam os jovens daquela época. Esse aspirar está no sentido de respirar ou esse aspirar está no sentido de almejar? Quem almeja, almeja a alguma coisa. Então, um alto cargo político era ao que aspiravam os jovens daquela época. Porque almejar, ele é um verbo transitivo indireto no sentido de alcançar, desejar alguma coisa. Fiquem então ligados.
Verbo aspirar no sentido de sorver, de respirar, eu respiro o quê? E almejar no sentido de aspirar, mas daí de alcançar a alguma coisa. Anotem essas particularidades. Sendo assim, um alto cargo político era ao que aspiravam os jovens daquela época. Não basta eu colocar somente o "o" aqui, porque eu tenho que respeitar o processo da regência. Letra C, incorreta. Letra B, esqueceu de levar o documento solicitado. Se eu chegar e mencionar isso para alguém, todos irão entender a mensagem. Mas eu preciso compreender aí algumas particularidades. A regência sem uma preposição, ou seja, que não tiver uma preposição, será aí um verbo transitivo direto. Por exemplo, eu esqueci. Esqueci o quê? Esqueci seu nome. Eu esqueci. Esqueci o quê? Esqueci o caderno. Mas a regência com preposição tem aí uma conjugação pronominal. Como assim? Eu me esqueci do seu nome. Então percebam, esqueceu de levar o documento solicitado. Quem esqueceu? Ele. Então tenho aqui uma conjugação pronominal, porque o ele é um pronome. Sendo assim, ele se esqueceu de levar o documento solicitado. Mas notem que eu não tenho o sujeito apresentado aqui. Dessa forma, se eu tiver aí o verbo esquecer, no sentido aí de lembrar, porque poderia ser também lembrou de levar o documento solicitado, tiver a preposição, eu vou utilizar a conjugação pronominal com o uso do pronome oblíquo. Esqueceu-se de levar o documento solicitado. Letra B, incorreta. Desta maneira, a alternativa correta é a letra A. Não simpatizava com ele, não tinha jeito. Quem não se simpatiza com alguém. Então, aqui eu tenho essa relação harmônica do termo regente com o termo regido. A preposição com é adequada ao verbo simpatizar, porque quem se simpatiza com alguém. Quem não se simpatiza com alguém. A regência, na letra A, está correta. Fiquem atentos em relação aos processos da regência, estudem, vejam exercícios e lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos aí nos próximos vídeos e até a próxima.